Estamos de volta aqui com o nosso programa Prosa Política, um programa especial das eleições de 2020 para prefeito. Você sabe que a Rede Prêmio TV, você pode assistir pelo canal 26 e o 526 da NET, ou pela plataforma redepremiotv.com.br ou pelo YouTube. Então você que está nos assistindo, vamos novamente passar esse programa de todos os candidatos, que esse é o papel nosso, né? Nosso papel da democracia, de levar a informação para você escolher na eleição o melhor candidato para prefeito da sua cidade. No caso, hoje aqui estamos com a Simone dos Anjos, simpática, professora, pessoa da área de educação, que quer ser prefeita de Osasco. Sim. Simone, o povo quer saber o que você vai fazer como prefeita de Osasco na área de habitação e saneamento. Obrigada pela pergunta, Francisco. Então, gente, eu sou moradora da periferia de Osasco, então eu vivo vários problemas da habitação, que não é só a ausência de ter casas, é também as condições que as pessoas vivem e a questão do saneamento. Então, eu vou começar pela questão do saneamento, e aí, principalmente você que mora na Zona Norte, ali no Rochidale, ou que mora aqui no centro, sabe que a questão das enchentes é um problema grande de habitação. Então, a primeira questão para combater as enchentes é garantir a zeladoria da cidade. Limpeza das calhas dos rios, das bocas de lobos, telar as bocas de lobo para que não entre sujeira, cuidar da manutenção das calhas dos rios e aumentar a área verde nos lugares onde tem enchente. Então, a gente viveu agora recentemente, né, você morador e morador de Osasco, agora há poucos dias atrás, uma enchente no Rochidale, uma enchente no Munha Júnior, no Jardim Elvira. O que acontece? Se a gente aumenta a área verde, perto dos rios e no centro da cidade, a gente aumenta a drenagem da água no solo. O que acontece? A impermeabilização do solo, que é você colocar cimento em tudo, asfalto em tudo, faz com que a terra não absorva água. E Osasco, como toda característica do estado de São Paulo, é um mar de morros. O que a gente chama de mar de morros? Ele tem vale, tem uma subida, uma descida, outro vale, e nesses vales, a água dos morros escoa para os vales e tem enchente. Então, o que a gente tem que fazer? Aumentar a drenagem do solo nos morros, nas áreas altas da cidade, e aumentar a drenagem do solo nas áreas baixas da cidade, deixando a cidade mais verde. A gente tem um programa chamado Osasco Verde, mais atrativa, mais bonita para se viver e também mais sustentável. A gente vai combater as enchentes dessa maneira, além das obras de infraestrutura para drenagem, que de fato, a limpeza dos piscinões, que a gente sabe que o piscinão de Rochidale vive sujo, abandonado, e de fato, a criação de um sistema de drenagem, mas não só no único lugar, mas uma captação da água nas periferias da cidade. Em segundo lugar, que também é uma questão da habitação, áreas de risco, como Morro do Socó, ou até mesmo como a Padroeira, por exemplo, que tem uma área livre grande, na Zona Norte, que tem áreas livres grandes. O que acontece? A gente tem que pensar que nós precisamos reurbanizar esses lugares. Então, como que a gente reurbaniza esses lugares? A gente paga uma bolsa aluguel para as pessoas que estão em condições de riscos. A gente coloca essas pessoas em lugares apropriados para elas viverem, enquanto a gente faz os multirões para a construção de casas. Ô, candidata, desculpa cortar você, mas eu gostaria que uma coisa muito séria, né? Nós tivemos algumas chuvas esses dias, iam algumas horas de chuva e o centro da cidade de Osasco encheu novamente. Que solução você tem para esse caso? Então, assim, terminando a questão da moradia, né, a gente vai fazer aí multirões, vai construir casas populares, a gente vai contratar os próprios moradores da cidade em frente de trabalho, gerando emprego e renda, construindo casas adequadas, em conversa com a população, porque não dá para fazer como foi no aterro sanitário, tirar as pessoas de lá sem uma conversa, sem um acordo, e investindo nos bairros, porque se a gente faz multirões nos bairros, contrata pessoas para trabalhar nos multirões, a economia local ela vai ser fomentada. Quanto à questão do centro de Osasco, como eu disse, Osasco é uma cidade muito alagadiça. Vários pequenos rios e braços do rio Tietê foram soterrados. Então, o que a gente precisa de fato fazer no centro de Osasco? Como eu já disse, aumentar a drenagem do solo, diminuir a impermeabilização do centro de Osasco e, de fato, a gente vai ter que fazer um sistema de drenagem de captação da água da chuva antes dela chegar no solo.
Porque assim, a gente tem um problema, e aí, Francisco, é um problema grande, que é, por que nós não podemos captar água da chuva nos empreendimentos comerciais da cidade? Perfeito. Por que o shopping plaza não pode usar água da chuva para fazer sua limpeza? Por que o União, por que o Super Shopping não pode captar água da chuva para limpeza? Imagine você, morador e moradora do centro, se esses grandes empreendimentos, esses grandes prédios, que assim, não tem plano diretor, né? Prédio sobe em todo lugar. Mas se cada prédio desse tivesse um sistema de captação da água da chuva para limpeza, né, que não é uma água potável, e para, enfim, manutenção da limpeza e zeladoria da cidade, e inclusive a prefeitura fazer captação da água da chuva, que ia diminuir muito o gasto com água. Mas por que não acontece isso? Porque tem interesse das empresas que terceirizam o tratamento do esgoto e da água da nossa cidade, que sabem que se a gente começar a captar água da chuva, a conta de água não só da cidade, da prefeitura, como dos moradores vai diminuir. Perfeito. Então, a gente acredita que não dá só para também escoar a água no momento que ela chega no centro. A gente tem que captar essa água, utilizar essa água, trazendo sustentabilidade para a cidade. Perfeito, candidata. Uma ótima proposta, né? Agora, tem mais 3 minutos aí, candidata, para você contar o que você acha da saúde e o que você vai fazer para a saúde quando você se tornar prefeita de Osasco. Olha, a saúde é uma coisa importantíssima. Eu sou diabética tipo 1 há 20 anos. E eu uso o SUS. Eu pego fitas no SUS, eu pego insulina no SUS, eu pego seringas no SUS, me trato pelo SUS. Né? Eu acredito que a gente tem que ter uma saúde com 2 escopos. O primeiro escopo é o preventivo. Então, a gente tem que investir nas UBSs, a gente tem que investir em saúde da família, a gente tem que investir em educação, em saúde alimentar, nas escolas, nos moradores dos bairros, das associações de bairros, que isso vai desonerar muito o pronto atendimento, porque às vezes as pessoas não têm informação, né, da saúde preventiva e acabam adoecendo de coisas que podem ser evitadas. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão para melhorar, então, para investir em saúde da família preventiva, a gente precisa melhorar as condições. Osasco tem cerca de 52 instalações de saúde, entre SAMU, CAPES, hospitais e UBSs. A gente tem 52 bairros. Então, a gente tem que pensar, a gente não tem um número baixo de instalações de saúde. Mas, o que acontece? A gente tem um problema sistêmico na cidade, que é a terceirização. Então, a gente acredita, tanto como eu disse para a educação, na saúde, a gente tem que investir em profissionais concursados, que tenham estabilidade, evitar a rotatividade de profissionais, porque hoje nas UBS, você hoje é atendido por um profissional terceirizado, amanhã você é atendido por outro. Você não tem um vínculo entre o médico da UBS e a comunidade. Então, a gente precisa descontinuar a terceirização. Por quê? Primeiro, a gente acredita que os contratos são superfaturados. E a gente não tem dados transparentes sobre isso. Segundo, quando a saúde está terceirizada, você aumenta a distância entre quem usa, né, o serviço de saúde e quem é responsável, que é a prefeitura. Então, você, senhora e senhor que usa aí a UPS, a UBS, você foi mal atendido ou faltou uma medicação, você vai reclamar para o responsável da UBS, que é terceirizado. Ele vai passar para a empresa terceirizada vai passar para a prefeitura vai determinar a mudança para a empresa terceirizada e a empresa terceirizada vai passar para a UBS. Só que nesse caminho tem conflitos de interesses. Então, muitas vezes as reclamações não vão chegar na prefeitura. Então, quando o posto de saúde está sob a administração direta da cidade, a gente está mais próximo da população. O gabinete da prefeita vai estar muito mais próximo da população. A Secretaria da Saúde vai estar muito mais próxima da população. E, por outro, investir em profissionais da saúde, não só médicos, enfermeiras e técnicos de enfermagem, que são importantíssimos. E, aliás, nesse momento de pandemia, eu quero demais aí me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos pela Covid e parabenizar os profissionais que foram esse esquadrão que defenderam a cidade dessa pandemia. Então, eles são importantíssimos. Mas um médico, uma enfermeira, né, Francisco, ele vai precisar de uma atendente, de uma recepcionista para organizar ali, que não seja só uma. Vai precisar de farmácia aberta para as pessoas poderem pegar o remédio. Então, muitas vezes, as farmácias têm só um funcionário. Esse funcionário saiu para almoçar ou ficou doente, a farmácia fecha.
O que acontece? Você saiu do pronto-socorro com uma receita de antibiótico, passa na UBS perto da sua casa, a farmácia está fechada por falta de funcionário. Então, a gente tem que garantir que as farmácias fiquem abertas, que não dependam só de um funcionário. Assistente social, psicóloga, zeladoria dos UBSs, que são o que nós chamamos de profissionais da saúde. E todos esses serviços terceirizados, eles precarizam o atendimento nas UBSs. Por exemplo, atendimento psicológico é importantíssimo, principalmente para as crianças. Não tem nas UBSs, ou não tem profissionais suficientes. Assistência social, porque a assistência social tem que estar integrada com a saúde. Então, ou seja, a gente quer investir no profissional de carreira e concursado, valorizado e acabar com a terceirização na área da saúde. Perfeito, candidata. Tenho certeza que os nossos telespectadores estão gostando da entrevista. Você tem agora um minuto e pouquinho, para dizer por que as pessoas de Osasco devem votar em você para ser a próxima prefeita. Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com você, morador e moradora de Osasco, o que o PSOL pensa para a cidade de Osasco, para tornar uma cidade boa para a maioria, governada para a maioria e popular de fato. Eu digo para você, eu tenho um objetivo de vida, viu, Francisco? Eu não estudei em Osasco, eu estudei na Universidade Federal de São Paulo, em Guarulhos, fiz minha graduação em Ciências Sociais, depois eu fiz mestrado na Universidade de São Paulo em Educação e atualmente eu faço doutorado em Antropologia na Faculdade da USP também, na Faculdade de Filosofia da USP. E eu me especializei como funcionária, porque eu também sou servidora da USP, em administração pública, estudando licitações, estudando direito público e princípios da administração pública. Então, essa minha trajetória foram 15 anos. 15 anos me preparando para mudar a realidade das pessoas que moram na periferia como eu. Então, de fato, eu uno a experiência de morar na periferia, a experiência de não ter acesso completo aos serviços públicos e aos direitos sociais, com a experiência do preparo. E eu queria dizer para você, morador e morador de Osasco, que eu decidi que eu ia ter carreira pública no momento que eu percebi a primeira mulher com marcas de violência doméstica. Foi ali que eu decidi que eu estudaria para mudar a realidade da vida das pessoas. Foi aqui em Osasco essa experiência, quando eu vi uma mulher com marcas de violência. E isso, Francisco, não é um problema só das mulheres. Porque as crianças estão expostas a essa violência porque elas assistem os seus pais, né, em briga. Então, os meninos acham que é normal bater nas meninas, as meninas começam a achar que é normal apanhar, e os homens também estão ensinados nessa chave da violência. Todo mundo sai prejudicado. Ninguém sai fortalecido de uma situação de violência. Então, eu comecei a estudar porque eu falei, eu vou mudar a vida dessas mulheres. E eu descobri no caminho que eu estudei para mudar a vida de todas as pessoas. Porque quando a vida é boa para as mulheres, quando a vida é boa para a periferia, quando a vida é boa para os indígenas, quando a vida é boa para a pessoa com deficiência, a vida é boa para todo mundo. Para as pessoas viverem bem, não precisa que ninguém viva de forma ruim. Quando a vida é boa para todo mundo, a violência diminui, a qualidade de vida sobe. A gente é a sexta cidade mais rica, mas a gente não está entre as 50 primeiras do IDH do Brasil. Ou seja, a gente é uma cidade rica, mas a gente não é uma cidade boa para se viver. E o PSOL Osasco e a Simone dos Anjos acreditam que a gente pode ser uma cidade rica, com pouca desigualdade social ou nenhuma desigualdade social e boa para se viver, governada para a maioria. Obrigada pela oportunidade, Francisco. Obrigado, Simone dos Anjos, candidata a prefeita pelo PSOL, né? Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Tenho certeza que as pessoas de Osasco vão gostar, estão gostando e vão gostar de ter essa sua entrevista bastante esclarecedora, a única mulher candidata. E você que está em casa, a gente quer agradecer, você que nos prestigia, né, o programa nosso Prosa Política. Esperamos você numa próxima edição, sempre levando a verdade para a população de Osasco e de toda a região da Grande São Paulo.